Aqui estamos, dando sequência ao nosso estudo do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bauman. Comportamentos trazendo de volta o passado. O Dr. Stevenson anotava mais detalhes que as simples declarações verbais das crianças que investigava. Dava atenção especial ao seu comportamento, traços, habilidades, fobias e preferências que parecessem fora de propósito para a família natural de uma criança, mas que combinavam com a vida de uma personalidade anterior, reforçavam as lembranças verbais e as evidências de reencarnação. Essa ênfase na observação de comportamentos é outra inovação importante de Stevenson. Por exemplo, as crianças que lembram de vidas passadas, numa classe superior à sua, na Índia, podem censurar seus pais de classe inferior por terem hábitos de estilo de vida incultos e podem recusar comer os alimentos de gente inferior. Bishen Shed agia exatamente como um homem rico e mimado que se lembrava de ter sido. Repreendia desdenhosamente seus pais por sua pobreza, exigia comida de melhor qualidade, rejeitava as roupas simplórias que recebia, dizendo que não serviam nem para seus empregados. Por outro lado, algumas crianças que lembravam de ter sido de casta inferior à de seus pais podem mostrar toda a grosseria e o instinto de sobrevivência dos desesperadamente pobres. Além de hábitos ofensivos para a nova família, alguns manifestam gratidão por terem ascendido e demonstram grande prazer em comer boa comida e vestirem roupas melhores. Uma menina que nascera Brahmani, a casta mais alta da Índia, lembrava-se de sua vida como varredora de ruas da mais baixa casta de intocáveis. Normalmente pacata, a menina aterrorizava a família com seus hábitos repulsivos e com sua insistência em querer comer porco. A família era vegetariana e, ao contrário dos outros membros da família, limpava-se de bom grado, quase avidamente, os excrementos das crianças menores. Quando uma criança que tem lembrança de vida passada visita a família ou os amigos da personalidade prévia, quase sempre distinguia com seus comportamentos o indivíduo que reconhece. Stevenson cita o caso em que um menino do Sri Lanka lembrou-se de uma vida como uma menina e ficou feliz em ver suas antigas irmãs, mas não se relacionava direito com seu irmão, que fora cruel com ela na vida passada. Em outro caso, descreve um jovem indiano que repreendeu uma mulher que reconhecera como sua antiga esposa, por esta estar usando o sari branco, usualmente vestido por viúvas, ao invés do sari colorido de sua esposa. Normalmente seria uma ofensa social grave para um rapaz fazer tal repreensão a uma mulher mais velha. O Dr. Stevenson admite que um exemplo isolado de comportamento fora do comum numa criança não significa nada. A peculiaridade poderia ser explicada de várias maneiras, mas quando muitas características, todas fora do comum e aparentemente sem conexão, formam uma síndrome de comportamento que corresponda perfeitamente à vida de uma personalidade prévia, há evidências convincentes de reencarnação. O Dr. Stevenson documenta correspondências evidentes de comportamento em quase todos os casos resolvidos. Fobias são um exemplo impressionante de lembranças berrarovistas. São comuns naqueles casos que quase sempre correspondem a uma morte em vida passada. O caso de Shanline é um exemplo marcante, porque desde seu nascimento ela teve duas fobias aparentemente isoladas, que faziam sentido quando os detalhes da morte da vida passada eram conhecidos. Ainda bebezinho, Shanlimini tinha pavor à água e resistia, gritando e se debatendo a qualquer tentativa de banhá-la. Naquela época, também tinha pavor de ônibus, chorava histericamente quando andava num, e até mesmo quando via um deles ao longe. Seus pais estavam intrigados porque não havia nenhum motivo em sua breve vida que pudesse ter causado ou justificasse nenhum dos pavores estranhos da menina. Porém, assim que Shamline começou a falar, disse aos pais que havia tido uma existência anterior, deu exemplos, detalhes de sua vida em uma aldeia não muito longe dali, chamada Gautudava.
Descreveu também a sua morte. Certa manhã, saiu de casa para comprar pão. Como o acostamento da estrada estava cheio de água por causa das fortes chuvas que caíram, ela andava pela faixa de rodagem. Um ônibus passou raspando, respingando água sobre ela, jogando-a dentro de uma plantação de arroz inundada. Levantou os braços e chamou: Mamãe! Depois disse ela, cair num longo sono. A família veio a saber depois que uma menina de 11 anos, chamada Rema Seili, na aldeia de Galtudawa, morrera afogada ao dar um passo atrás para evitar ser atropelada por um ônibus, cair em um arrozal inundado. Quando Shan Limni fez 4 anos, foi levada até Gautava. Reconheceu membros da família de Remasseli e convenceu testemunhas de que era de fato Remasseli rediviva. Finalmente, seus pais tiveram uma explicação para as duas fobias desconexas de Chamilini, que desapareceram tão logo reassumiu sua vida anterior. O caso de Ravi Shankar não se trata do músico. Foi um dos casos de reencarnação mais famosos na Índia, mesmo antes do Dr. Stevenson o investigasse. É um exemplo dramático de como os casos de fortes lembranças verbais às vezes são reforçados por marcas físicas no corpo. Ravi Shankar nasceu em julho de 1951. Mal tinha 2 anos quando disse aos pais que era realmente Muna, filho de Jageshar, barbeiro do distrito de Chipati, em Kanaiu. Me perdoem as pronúncias. Contou-lhes detalhadamente como certo dia foi atraído para longe de seus brinquedos por 2 homens, um barbeiro e um tintureiro, que o levaram para um pomar próximo no templo de Kintamini. Cortaram sua garganta e o enterraram na areia. Ravi repetiu aquela história para parentes, amigos e até para seu professor durante 2 anos seguintes. Perguntou várias vezes aos pais pelos brinquedos e disse ter tido uma vida anterior. Um grande 4 negro de madeira, uma pistola de brinquedo, um elefante de madeira, um relógio, uma pasta escolar. Eram brinquedos que sua família atual não era capaz de comprar. Mesmo assim, o pequeno Ravi os censurou por não permitirem que ele fosse buscar. Falava tanto de sua vida como Muma que se tornou um estorvo para a família e para os amigos. Ameaçou fugir para sua outra família. Reconhecendo a importância das afirmativas de Ravi, seu professor as escreveu e enviou ao professor de B.L. Atreia, que foi o primeiro a investigar o caso. A existência de Ravi, que era um menino assassinado, se espalhou pela aldeia e pelos distritos vizinhos. Foi assim que Sri Jagenshar Prasad soube da história de Ravi. Em 19 de janeiro de 1951, seu filho único, de 6 anos, Numa, foi assassinado com uma navalha após ter sido atraído para longe de casa. Alguém tinha visto Muna se afastar com Javahar, o barbeiro, e Chaturi, o tintureiro, o que permitiu sua prisão. Um dos supostos assassinos, parente do menino, tinha motivos para matá-lo. Ficaria na posição de possível herdeiro dos bens de Siri Javed Pachad. Quando o corpo mutilado de Muni e a cabeça decepada foram enterrados na areia, Chaturi, o tintureiro, confessou o crime, mas depois voltou atrás. Como não havia testemunhos, o caso foi encerrado e o barbeiro e o tintureiro libertados. Pachad estava profundamente abalado e enraivecido com a morte de seu filho. Quando ouviu dizer que Ravi Shankar afirmava ter sido a garganta cortada por um barbeiro e um tintureiro, foi visitar Ravi para ver se ele era de fato seu filho morto, renascido. Mas o pai de Ravi temia que ele fosse tirado por Pachad, recusou-se violentamente a permitir que ele encontrasse seu filho. Também temia que os assassinos, que ainda estavam soltos, pudessem querer evitar qualquer tentativa de reabertura do processo. Porém, alguns dias depois, a mãe de Ravi desobedeceu às ordens do marido e permitiu que Prasad falasse com seu filho de 4 anos. Ravi reconheceu imediatamente seu antigo pai, identificou o relógio que usava como aquele que Prasad comprara para Numa, em Bombaim. Contou detalhes sobre a morte de Muna, que batiam com a confissão dos assassinos presumidos e com as evidências materiais do crime. Prasad confirmou outros detalhes da vida de Muna e apenas a família sabia. Muna havia colhido algumas goiabas para comer antes de sair de casa e ser assassinado. Tivera todos os brinquedos que Ravi descrevia.
O assassinato de Muna fizera sua mãe enlouquecer e ela guardou cuidadosamente todos os brinquedos do menino num armário, esperando que ele voltasse. Ravi tremia de medo toda vez que via um barbeiro ou um tintureiro. Certo dia, assistindo a uma cerimônia religiosa, ficou aterrorizado de repente ao ver um homem na multidão. Reconheceu o homem com Chaturi, o tintureiro, um dos assassinos de Muna. O pequeno Ravi, cheio de ódio, jurou vingar sua morte. Quando a mãe percebeu sua reação àquele estranho, fez perguntas e confirmou que era de fato um dos suspeitos da morte de Muna. Mas ainda tem mais. Ravi nasceu com uma marca de nascença semelhante a uma grande ferida à faca em volta do pescoço. Quando começou a contar sua história, com 2 anos, já dizia que a marca estava no lugar onde o tintureiro e o barbeiro haviam cortado sua garganta numa vida passada. O Dr. Stevenson viu Ravi em 1964. Examinou uma marca de nascença. Ravi estava com 13 anos. Ele descreveu a marca, que cortava horizontalmente o pescoço do menino. Tirou as medidas de 3 a 6 milímetros de largura e com pigmentação mais escura que o tecido adjacente e tinha aparência de uma cicatriz. Parecia muito com a marca de uma ferida feita à faca e cicatrizada. De acordo com testemunhas, a marca de nascença era maior quando Ravi era menor, mas foi desaparecendo gradualmente à medida que ele crescia. Dr. Stevenson encontrou Ravi Shankar para uma entrevista e acompanhamento em 1969. Estava com 18 anos e ia para a faculdade. Ravi disse que suas lembranças da vida anterior, como Muna, haviam desaparecido. Só sabia da história pelo que as outras pessoas lhe contavam. Todas as suas fobias e barbeiros e navalhas haviam desaparecido também, embora continuasse se sentindo pouco à vontade sempre que passava pela área do templo Kintamini, onde Muna fora morto. Sua marca de nascença continuava claramente visível no pescoço. Não dá para negar, não é, meus amigos? Foi um prazer sabermos tantas coisas hoje na companhia de vocês. Um abraço e até breve.